Boa tarde, pessoal. Esse é o nosso 10º vídeo dessa nossa série Black Mirror e a Filosofia, pensados a partir dos conceitos de sociedade de controle e produção de subjetividade. E agora vou encadear nesses 3 últimos episódios alguns questionamentos que fogem um pouco desses 2 conceitos, mas que são capitais ali para a nossa interação filosófica com a série. E eu acabei dividindo então 2 episódios com relação à questão da política, como a política é retratada tanto no hino nacional quanto no Valdo, depois a questão da justiça e depois a questão dos hackers, para os outros 2 vídeos. Então hoje nós vamos focar na questão da política representada aí por esses 2 episódios, ambos trabalhando inclusive a questão da visibilidade da mídia, da política nas mídias, né? Sendo que o primeiro deles, o hino nacional, apresenta um embate entre a mídia tradicional e as mídias de viralização, né, do Twitter, do YouTube, através de um episódio de sequestro da rainha e cobrança do político para que ele tenha faça determinado ato para que ela seja liberada, que traz à tona uma espécie de tentativa de ridicularização da política tradicional, que é retomado no Valdo a partir do momento em que você tem um personagem, né, um desenho animado que assume uma postura de trollagem, de ser um cara que foge ao debate, que é o político não tradicional, que acaba, né, disputando a eleição e angariando muitos fanáticos, né? Então, de certa maneira, ambos os episódios, de alguma forma, questionam a política tradicional e o papel da mídia nesse mecanismo. Então, a gente pode começar aqui com o hino nacional. Aqui uma frase do Vicente Dias Correio, que a gente já trabalhou em outros episódios, a ideia de que o artista é apresentado como uma espécie de terrorista, ele faz com que tanto a mídia, instituições políticas e cidadãos participem de uma geração de uma imagem alegórica e a transformem em um fenômeno social e cultural em escala global. Ou seja, o artista mobiliza, portanto, né, diferentes, né, mecanismos, diferentes instituições, né, desde as instituições públicas, que envolve o primeiro-ministro, a mídia e os cidadãos, a participar da geração de uma imagem que vai ser consumida globalmente. Só que é uma imagem que não há um fundo de referência, porque é uma imagem ali grotesca que ele planeja criar para que todos aqueles, né, para que todo mundo consuma. Então há aí uma espécie de crítica a esse consumismo de imagens da sociedade atual que a gente vive, na perspectiva do Vicente Correio. Essa perspectiva também aparece na obra do André Lemos, que a gente já leu bastante aqui, que é Isto Não É Muito Black Mirror, inclusive porque ele faz uma crítica, portanto, àqueles entusiastas da série que enxergam nela um questionamento, uma ficção científica do futuro. E aqui, mais uma vez, ele reforça então o argumento dele de que o Black Mirror não é sobre o futuro, porque ele trata de questões que ou são do passado ou são atuais. E na visão dele, esse episódio traz esse confronto, né, entre os veículos de comunicação pós-massa, né, e aqueles de massa. Então, o que ele diz? Fenômenos como fake news, fatos alternativos e pós-verdade fazem parte do debate entre mídias de massa e pós-massiva. Ou seja, fake news, pós-verdade e fatos alternativos são aqueles que circulam muito nas mídias que ele chama de pós-massivas, ou seja, YouTube, Twitter, as redes sociais. Enquanto que as mídias massivas são os grandes telejornais, a televisão, o rádio, o jornal impresso. Então, as mídias sociais são, certamente, canais de divulgação e de viralização da informação, criando uma irreversibilidade na propagação das notícias e boatos. Sua característica são a viralização, a desconfiança e o anonimato. Então, essas ideias que são
intrínsecas às mídias, né? Como as pós-massivas, né? O anonimato e a viralização é aquilo que mais caracteriza, vamos dizer assim, o YouTuber, o Twitter, o WhatsApp. Já as mídias de massa aparecem como um local de confirmação. Então, no episódio, parece que quando vai para um site de uma notícia da televisão, como essa que está retratada aí, ou vai para um grande jornal, os grandes jornais, a mídia tradicional virou um espaço de confirmação, já que há uma certa desconfiança daquilo que vem pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo que viraliza. Então, o episódio mostra esse embate. E aí, essa cena que está selecionada aí é exatamente esse embate, né? A mídia tradicional, com esse logotipo tradicional de canais de notícia 24 horas, falando da repercussão do sequestro da princesa na sua audiência nas mídias já atuais, né? Pós-mídias de massa, né? Então, você cria, de acordo com o André Lemos, essa espécie de conflito entre as duas, né? Porque também as mídias tradicionais, como a gente sabe das leituras da sociedade de espetáculo, elas também são controladas por grandes conglomerados que têm os seus interesses. Então, elas também fazem um filtro das notícias que a gente precisa e pode receber, né? Então, também há um questionamento sobre a credibilidade desses órgãos. Então, a performance que o artista terrorista cobra do primeiro-ministro traz à tona esse embate da mídia tradicional e os seus problemas e a mídia atual, essa mídia pós-mídias de massa e os seus problemas. Aqui ainda André Lemos, né, o desdobramento dessa narrativa suscitam questões como a viralização de conteúdos online, o embate entre as mídias tradicionais e as mídias digitais, os mecanismos políticos de censura, lembrando que o governo britânico tenta censurar a divulgação do vídeo, né? Ou tenta criar um artifício para que não seja o primeiro-ministro que de fato vai praticar o ato com o porco, né? O monitoramento da opinião pública, essa coisa da audiência, de quantos views, de quantos retweets, o quanto isso mobiliza hoje em dia todo o trabalho com relação a mídias, né? Poderes instituídos, atração do público pelo grotesco, as reverberações de acontecimentos pelo microblog Twitter, em uma trama que mistura drama, humor negro e ficção científica. Então, todos esses itens, de acordo com o André Lemos, inclusive, são itens que estão no embate, na discussão tradicional sobre as mídias, né? Sobre a sociedade do espetáculo, né? O nosso artista terrorista, para driblar esses possíveis alinhamentos das mídias de massa e o Estado, ele lança a mão dessas potencialidades de viralização da internet. Então isso é um traço desse conflito, né? Denuncia-se a mídia tradicional como sendo manipulada pelo Estado e recorre-se à mídia que viraliza. Por outro lado, essa mídia que viraliza também faz viralizar fake news, e as mídias tradicionais são um espaço de confirmação, de certeza, de veracidade. Então esse embate está a todo momento ali sendo lançado, né, pelo episódio. Por isso que ele fala, então, tais propriedades em tensionamento com os meios de massa provocam a reconfiguração do espaço midiático contemporâneo, marcado pela lógica da participativa dos agentes e pela interconexão de rede. Essa ideia de que essas novas mídias trouxeram essa ideia de que você tem uma multiplicação dos agentes, cada um hoje em dia pode ser emissor de opiniões e de informação, e você tem isso conectado em rede e que faz isso viralizar e multiplicar muito rapidamente. Impedido de obter por ele mesmo tais respostas utilizando as ferramentas online de que dispõe, o público formado em torno dos acontecimentos busca na mídia tradicional do país as informações em profundidade. Desconfiando então de que isso que viraliza pode ser mentira, ele vai atrás da mídia tradicional para confirmação. E aí diz essas informações, desculpe, são do texto da Renata Valentim, o político, o porco e o público. Para tanto, somas tradicionais, povo fala, em que o repórter interpela o cidadão nas ruas sobre o assunto, o monitoramento das chamadas hashtags do Twitter, criadas pelos atores online, em um movimento de convergência dos recursos de sondagem dos velhos e dos novos meios.
Aqui, então, ela trabalha com a ideia também de convergência. Então, há um momento que há uma convergência e há um momento que há conflito entre os velhos e novos meios de comunicação em massa. Por fim, voltando ao André Lemos, agora sim voltando a ele, o objeto do sequestro, descobre-se depois, é gerar essa performance artística radical, né, denunciando os perigos da televisão, da imagem e da massificação. E é por isso que ele considera isso uma denúncia da sociedade do espetáculo, daquela ligada à espetacularização da imagem e o consumo disso em larga escala, e aqui no caso usando tanto as mídias novas quanto as mídias antigas, né? Então a performance foi realizada na certeza de que as ruas e os que monitoram as câmeras de vigilância estariam assistindo à televisão. A força da obra é apontar para a potência da sociedade do espetáculo, todos hipnotizados em frente de uma imagem grotesca, e para o controle dos meios de massa, todos testemunhando um evento histórico. Então, aquilo que os meios de massa elegem como histórico é grafado, fica como histórico, né? Então, de certa maneira, o André Lemos lê nisso uma manipulação mundial midiática da opinião pública, sendo uma crítica típica da sociedade de controle, da sociedade de espetáculo, da cultura da hiperrealidade, da simulação que conhecemos já, né? Desde Baudrillard, por exemplo, desde 1983, ou o próprio Guy Debord com a sociedade do espetáculo desde os anos 60, né? Trabalhando esse conceito. Por isso que o André Lemos não enxerga, então, no hino nacional um episódio sobre o futuro, mas sim um episódio sobre o agora. Por outro lado, essa ridicularização do político, que é algo que está presente nesse episódio, afinal, a performance envolve o primeiro-ministro fazer um ato grotesco, essa ridicularização eu entendo como esse processo recente de desconfiança da política tradicional, da política partidária tradicional. E isso é reafirmado pelo Valdo. O Valdo, que é esse cartoon, né, esse personagem manipulado, que é levado, né, pelo marketing político a ser um candidato. E aí ele traz esses traços de um cara que questiona a política tradicional. Então hoje em dia a gente vive um momento de questionamento da política tradicional. E um momento em que isso está sendo feito por um viés fascisante de traços fascistas, né? Então esse personagem, que é um personagem que trabalha através do escracho, da trollagem, dessa política da bravata, de dizer que ele não é um político profissional, ele no fundo está se afastando, né, de uma discussão pública e de uma discussão de ideias que é muito importante. Ele acaba infantilizando, né, transformando no espetáculo cômico ou trágico em alguns casos, porque ele não quer fazer o debate tradicional, o debate de ideias de uma democracia. Então esses personagens são antidemocráticos, porque é exatamente o debate de ideias o que ele não quer fazer. Não é à toa que eles podem fugir de debates, por exemplo, porque eles não têm essa perspectiva de pôr as ideias em troca de perspectivas que se supõe numa democracia. Por isso a bravata, por isso dizer que é um político não tradicional, e por isso que ele angaria votos daqueles que estão descontentes com um certo modo de se fazer a política. E aí a gente tem essa leitura de que isso é uma espécie de memificação da política. O que são os memes, né? Tá aí um meme aí banal, né? Só para servir de exemplo, essa ideia de que você tem uma imagem que vem para um viés cômico, geralmente, né? Essa daí é uma bobagem, mas muitos dos memes, inclusive, fazem piada a partir, inclusive, de estereótipos machistas, sexistas ou homofóbicos, né? Ou xenófobos, né? Preconceituosos, racistas. Muitos deles têm esse viés, inclusive, né? Mas eles trazem esse formato de imagem característico da internet, que são imagens irônicas e feitas para serem compartilhadas rapidamente, né? Expressam uma cultura de apropriação e de consumo rápido.
Então elas modulam, né? Elas mudam muito rapidamente, elas são consumidas e variam rapidamente. E aderem a temas do momento. Os mais disseminados são os que trazem imagens acompanhadas de textos curtos em letras garrafais, tecnicamente chamados de imagem macro. Agregadores de linguagem constituem o que o Jacques Rancière chama de frase-imagem, um formato em que o texto não funciona como complemento explicativo da imagem, nem a imagem ilustra o texto, mas os dois elementos encadeiam-se para produzir um terceiro sentido. Inclusive, no meu modo de ver, esse sentido é um sentido muito pequeno, é um tipo de piada, é um tipo de situação que se aproxima muito de um provérbio, e você lança esse tipo de artifício para encobrir uma explicação muito mais racional e complexa que exigiria um debate, exatamente o debate que a gente está perdendo. O meme, ele exclui o debate, exclui a troca de ideia, porque ele apela para a risada ou para o choque, e esse jogo de frases de efeito que é pretende lacrar, se é a lacração, ser o último tom da palavra. Fala assim, pô, agora disse tudo. E a gente num debate nunca deve chegar nesse disse tudo, a gente sempre tem que tentar puxar novos problemas para trazer para uma instância reflexiva que precisa ser continuada. Então o Valdo é o meme da política, é o político meme, né? Contudo, na atualização das mesmas imagens que são utilizadas recorrentemente, lembrando que o meme, inclusive, essa mesma imagem aí que está aí, ela alimenta diferentes outras possibilidades, né, de trazer outros textos, né? Muitas vezes por grupos antagônicos com novas legendas, revela-se uma contração de repertório visual que é criado nas redes. Então as redes também, na hora de reduzir o debate, reduzir a troca de ideia, reduzir a reflexão e reduz o próprio repertório de imagens. Então é um empobrecimento das possibilidades visuais, né? Conjugado ao imediatismo, concisão e volatilidade dos memes, essa repetição expressa também a impossibilidade de discussão e reflexão que impera no modelo das redes sociais atual. Então, aquilo que a gente diz que as redes sociais são bolhas em que as pessoas estão pouco preparadas para divergir e trocar uma ideia, porque também quando divergem é de ódio, é o discurso de ódio, você simplesmente odeia, você não diverge dentro de um conjunto de regras de discussão mínimo ali, de convivência democrática da diferença, não se sabe lidar com a diferença. E os memes estão inseridos nessa ideia de não lidar com o diferente e trabalhar com a ideia de lacração, né? Isso ganha maior relevância na medida em que os memes passam a ser um instrumento político e a cada vez mais ser usado nas campanhas eleitorais. O Stephen Bannon, acabei de ler agora, foi preso, mas a política que ele instaurava era essa política dos memes, né? Então não à toa esse meme invadindo a política, ele simplifica o debate, contrai o repertório, não possibilita a gestão da opinião diferente no espaço democrático. Então o meme é um grande desserviço à troca de ideias. Ele não é engraçado. Acho que isso é interessante da gente ter como ponto de partida aqui. Um meme político é um enquadramento visual propositalmente projetado de uma posição. Os memes são um novo gênero de comunicação política e geralmente têm pelo menos uma das duas características. Estão dentro de piadas e desencadeiam uma relação emocional. Os memes trabalham politicamente se forem amplamente ou viralmente compartilhados, se eles ajudarem a cultivar um senso de pertencer a um grupo, se eles fizerem uma declaração normativa convincente sobre uma figura pública ou questão política. Então percebam, além de ser uma piada ou uma reação emotiva, ele também precisa ter essa sensação de formar uma bolha em torno dele, um grupo em torno dele, né? Os memes podem se espalhar rapidamente online e na cultura popular devido à sua capacidade de compartilhamento e de circular nessas novas mídias, né? Eles são facilmente criados, consumidos, alterados e disseminados. Eles podem comunicar rapidamente a postura do criador sobre o assunto. E essa comunicação rápida, forte, que provoca uma emoção, uma resposta emocional, é ela que obstrui
a possibilidade de outras visões, de outros pontos de vista, inclusive da convivência e da troca de ideias entre pontos de vista. Por isso que ela é uma falência tanto da reflexão, tanto da uma postura filosófica e reflexiva do mundo, como da própria política democraticamente entendida. E a política da bravata, de impor a sua visão, é a política do fascista. Essas ideias estão aí nesse artigo do Brian Cook, de Memification of Politics. Quem quiser ir atrás pode ter esse texto, é bastante interessante, está em inglês, vocês podem aí tentar acompanhar. Por fim, essa imagem, né, que esses artistas trazem, né, do Trump como uma espécie de figura que surfou um pouco nessa onda aí, né, que a gente acabou de discutir, né. Embora os memes possam se espalhar amplamente, eles geralmente atendem a um público específico que habita uma esfera compartilhada de conhecimento cultural, uma bolha, né. Esse público tende a ter uma linguagem autorreferencial, cultivando um grupo que pode decifrar os memes e obter a piada, enquanto aqueles que não estão na brincadeira não podem. Então, inclusive, tem um pouco disso, né? Os memes, eles têm esse convite a formar uma bolha, formar um grupo em torno deles. Há uma séria preocupação de que os memes estão substituindo o debate nuançado necessário em uma democracia saudável. O Valdo trata exatamente desse perigo, né? E aí eu acho que ele se conecta numa espécie de leitura, junto com o hino nacional, de uma leitura que o Black Mirror faz, só nesses 2 episódios, desses perigos embutidos no simples recusa da política tradicional. Convido vocês, inclusive, a assistir aquela série Years and Years, que acho que é da HBO, do canal HBO, que trabalha ainda mais forte essa figura política que ascende em torno desses elementos que nós trabalhamos nesses 2 episódios agora. Beleza, pessoal? Obrigado por esse episódio e até o próximo.